Olá, tudo bem, gente? E aí, como vocês estão? Já chego pedindo desculpa, tô um pouco fanha, tô resfriada essa semana, mas acredito que seja só um resfriado pelos sintomas que eu tenho sentido, mas estou super bem. Hoje a nossa aula vai ser bem diferente, tá? Não vou falar que vai ser bem fácil, bem prática, porque a proposta vai ser completamente diferente mesmo. Hoje eu vim trazer para vocês dicas de conteúdo que vocês possam estudar a moda de uma forma bem leve. Isso sim, bem tranquila. Então eu vou indicar para vocês um podcast, um filme, um documentário e uma série. Elas não todas, né? Umas sim, outras não, tratam o assunto moda diretamente. Mas você consegue estudar a moda através desses elementos que eu vou indicar para vocês, desses programas, né? Às vezes de forma indireta, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, que vocês façam um bom proveito, que vocês assistam e escutem as orientações que eu vou passar aqui. Até porque mais cedo ou mais tarde eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Então, vamos começar com as indicações. Bom, a minha primeira indicação vai ser um filme. Esse filme é o Coco Antes de Chanel. Até já passei esse filme para alguns alunos em outros semestres e ele é bom porque vocês conseguem encontrar diretamente no YouTube, tá? É sempre interessante porque se você vai estudar a moda, até quem não vai estudar moda escuta muito falar sobre Chanel, então nesse filme você pode entender um pouco a revolução que ela consegue trazer para o mundo da moda. Para ficar bem fácil, eu vou ler aqui para vocês o resuminho que eu encontrei no Google mesmo sobre o filme, tá? Coco Chanel era uma jovem humilde, com talento para costura e trabalhava como cantora em um bar. Sua vida muda quando ela se torna amante e conselheira de moda de um rico herdeiro. Cansada de chapéus floreados, dos espartilhos apertados e metros de fita que definem a moda feminina, Coco usa as roupas de seu amante como ponto de partida para criar uma elegante e sofisticada linha feminina que leva para o topo da costura parisiense. Então ela traz principalmente os elementos das peças masculinas para o guarda-roupa feminino, como a calça, que era praticamente um absurdo uma mulher estar usando uma calça e ela fazia isso. Se livrar dos espartilhos, ela traz muita simplicidade até para as roupas, porque as mulheres da época elas estavam acostumadas e o que era o padrão de beleza da época era realmente mais frufru, mais renda, o chapéu com muita pena, com muito floral, bem voluptuoso, né? Aquele monte de coisa em cima da cabeça. E ela traz a simplicidade, ela seca tudo isso, ela tira muito desses elementos para trazer leveza para as peças, conforto também e praticidade, né? Não vou dar spoiler do filme, mas vocês vão entender quando assistirem o filme a questão de ser muito mais prático, mas já dá para imaginar, né? E aí, então, espero que vocês assistam de verdade e esse tá bem tranquilo porque vocês vão achar diretamente no YouTube, dá para assistir até mesmo do celular, tá bom? Depois a gente vai conversar, espero que vocês me tragam os relatos de o que vocês acharam e se vocês entenderam o quanto ela é revolucionária no mundo da moda. A minha segunda indicação é um podcast. Um podcast, para quem não conhece, ele parece um programa de rádio. Você vai só ouvir, mas você não vai ouvir no rádio. Você pode ouvir no celular, no computador. Se você pesquisar, você vai encontrar, mesmo que você pesquise direto no Google, tá? Esse programa que eu indico, ele chama Estilo Possível. Quem produz é a Marina Santelena. Ela traz vários conteúdos,
vários temas sobre moda, mas eu gosto muito e até indico para vocês porque ela trata tudo de forma muito leve e prática. É essa moda nossa do dia a dia, não é uma moda distante da passarela, tá? Ela é uma consultora de estilo e ela vai trazer conteúdos para ajudar você no seu dia a dia, para você se identificar. Eu vou ler também aqui a descrição do programa dela, que eu achei bastante esclarecedora, dá pra você ter uma ideia aí do que ela vai trazer, tá? Então, é o seguinte, o Estilo Possível é um podcast que traz reflexões sobre moda, tendência, comportamento e principalmente estilo pessoal. Toda quarta-feira, Marina Santelena propõe conversas sobre esses temas e convida a audiência a refletir sobre moda e estilo de um jeito leve, democrático e sem frescuras, porque basta usar roupas para ter estilo. Então ela é bastante prática, vocês vão entender ouvindo, tá bom? Começa lá pelo piloto, tá bom? Você vai, se tiver lá toda a listinha dos programas dela, você vai descer e vai até o primeiro. Eu acho ele uma abertura muito interessante, já é uma aula maravilhosa. E aí vocês vão olhando os temas, pode ir ouvindo todos diretamente ou escolhendo por temas o que você achar que vai ser mais conveniente para você e vai se divertindo. É bem tranquilo. Enquanto você tá fazendo algo que não dá para parar para assistir, coloca no fone, coloca no celular, vai escutando no computador, onde vocês acharem mais interessante, tá bom? Então vai lá, baixa se quiser o podcast, se não quiser pode pesquisar direto no Google que vocês vão encontrar, tá bom? É bem facinho para achar. Gente, a minha terceira indicação é uma série. Essa série vocês encontram ela na Netflix, pode ser até que algumas pessoas já tenham até assistido. Ela não é direcionada especificamente sobre moda, mas como ela é uma série de época, o figurino é todo maravilhoso. Eu amo. Muitas vezes eu assisto filme ou alguma série assim de época, não é nem pelo conteúdo, mas simplesmente pelo figurino, porque eu acho assim maravilhoso. Eu adoro ficar olhando, não tô nem prestando tanta atenção na história, mas eu assisto e gosto pelo figurino. Essa série, ela ela conta a história de uma adolescente de 13 anos que é órfã, passou toda a vida em orfanatos e agora ela é adotada por uma família de Green Gables, é uma família camponesa. Então vocês vão ver muito dessa coisa do campo nos figurinos. Ela é iniciada, a história, né, da série, no final do século XIX, mais ou menos no ano, né, entre as pesquisas, indica que é no ano de 1890, o início da série. É nesse ano de 1890, que é final do século XIX. Esse ano, essa época, né, esse século, ele é muito representado pela era vitoriana e a Belle Époque. Tem essas duas influências dentro do vestuário do figurino e da época, né? Então, o que era o padrão, né, vamos dizer assim, de beleza da época? Eram os espartilhos para as pessoas um pouco mais velhas, né? Eram os espartilhos, aquela cintura bem marcada, as saias em vestido em formato A, aquela bem aberta, longa, camisas, cada camisa maravilhosa, com prega, gola alta, muito lindo, assim, muito charmoso, manga bufante. E ela, como ela é uma série mais camponesa, a gente vê muito a coisa das botas, aqueles vestidos e saias lindas com botas, né? Aquele chapéuzinho, e tem também alguns momentos um vestuário um pouco mais sofisticado. A Anne vocês vão ver. Eu acho muito interessante o que? O quesito consumo, né, da época, porque você não tem igual hoje, a gente tem um monte de peça no guarda-roupa e ainda acho que não tem. Você tinha meio que aquele vestido para ir numa festa, ou aquele vestido específico, aquela roupa para um momento especial, até porque os personagens, pelo menos a maioria, são personagens mais humildes. Aí vocês vão ver também uma das personagens que ela é a riquinha, né, da turma, então a roupa dela, a vestimenta, as cores, né, aquelas coisas mais cheias, com mais ainda rendas e babados, um pouco mais colorida do que as de quem é um pouco mais humilde, que são roupas um pouco mais
um bege, marrom, menos coloridas, né? Um pouco mais simples, com menos composições. A gente consegue perceber essa diferença. E toda a cultura, né? O que é muito interessante também, além de falar somente do vestuário, é que essa série ela trata sobre o padrão de beleza. A Anne mesmo, que é a personagem principal, ela é uma ruiva. E naquela época isso causava muita estranheza. Pelo menos ali na série vocês vão entender como era considerado feio você ser fora daquele padrão que todo mundo era. A gente ainda existe, a gente ainda vive muito disso, né? E aí o que era hoje é considerado lindo, nossa, que coisa, né? A pessoa ruiva naquela época era considerado feio e estranho demais, né? Então é legal porque além de abordar, também tem outras propostas. Também tem a professora que é a senhorita Stacy, ela traz um ar um pouco mais revolucionário nas peças dela. Ela já usa uma calça que é algo assim, meu Deus, uma mulher usando calça, ela anda de bicicleta. É algo também que causa muita estranheza nas pessoas. Ela usa muitas vezes gravata, que já é um item, tanto a calça, a gravata, são itens já do vestuário masculino que ela traz pra ela, então ela já traz uma revolução, causa uma estranheza, mas uma admiração também por algumas pessoas, tá? Então eu não vou contar a série toda aqui, que eu já contei bastante coisa, mas é pra vocês entenderem o quanto ela é legal, o quanto... E também uma coisa que eu queria destacar é que é uma série muito legal, assim, pra família toda assistir, tá bom? A gente acaba se apegando, se apaixonando, eu tenho certeza que boa porcentagem das pessoas vão gostar se apostarem nessa série, tá? Acho que é isso que eu tinha pra explicar pra vocês, e aí espero que vocês assistam pra entender um pouco melhor, tá bom? E a minha última indicação é um documentário, tá? Ele é muito interessante. Não é um documentário leve, não é mesmo. Ele é aquela coisa assim pra você dar uma acordada, uma despertada, entender muito mais sobre o seu reflexo de consumo no mundo. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei muito impressionada. Eu assisti esse documentário na faculdade, chama The Three Costs, e a tradução é O Verdadeiro Custo. Eu fiquei muito impressionada quando eu assisti, tanto que eu assisti, fiquei assim falando, comentando, chamei meu namorado pra assistir também, acabou que minha família chegou e todo mundo assistiu junto, e todo mundo ficou assim, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia que era tão impactante o mundo da moda. Pra você ter ideia, assim, a informação de grande impacto é que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. Esse documentário ele não é tão novo, mas essa informação ainda continua atualizada, né? Depois da indústria do petróleo, a indústria da moda é a mais poluente, só para vocês entenderem, né? Então, assim, não é só falar dos tecidos sintéticos, das roupas sintéticas que são feitas do plástico, né? Mas falar também até do algodão, quantos litros de água você precisa para ter uma peça de algodão, quanto é consumido, o tingimento, sabe? Os produtos químicos para o seu tecido ficar macio, tudo isso é muito forte nessa série. Traz essas informações muito pesadas, inclusive da exploração, do trabalho análogo à escravidão que existe, e a gente já ouviu até nas reportagens da televisão falando sobre esse tipo de exploração. Então esse documentário, eu assim, quero esse assim, se fosse pra falar, olha professor, eu só vou conseguir assistir uma dessas suas indicações. Assista esse documentário. Ele é o mais rico e o mais sério, né? Tem outros conteúdos que eu indiquei pra vocês aqui que são coisas leves, são coisas pra vocês saborearem. Esse não, é um estudo mesmo, uma análise de consciência, né, do mundo da moda. Lógico que eu não vou dizer parem de consumir, né, não consumam mais, mas a gente precisa encontrar meios, e eu também estou aprendendo a cuidar um pouco mais do todo, não somente do meu, né, do que eu quero, mas de todo esse reflexo social
que acontece. Então, para você parar para pensar, poxa, como que eu compro uma blusinha e ela custou 10 reais? Quanto foi a produção desse tecido, né? Depois a modelagem, o corte, a costura, o transporte, como que ela passou por todo esse ciclo e ela me saiu por esse preço. Faz sentido? Isso faz algum sentido? Agora, algo que eu sempre digo também, não adianta pagar caro muitas vezes, porque às vezes você tá pagando mais caro numa peça e ela foi explorada da mesma forma. Então é muito para vocês refletirem e eu quero assim, o que vocês tiverem de reflexões, de ideias, propostas e o que abriu a sua mente assistindo esse documentário, traz pra gente discutir, tá bom? Provavelmente eu vá mais cedo ou mais tarde conversar um pouco mais focadamente com vocês sobre esses assuntos, tá bom? Então, essas são as minhas indicações. Vocês estão aí, quem tiver com mais tempo livre, aproveita para consumir, me digam o que vocês gostaram mais, o que vocês gostaram menos, o que vocês, né, acharam, perguntas também, dúvidas que tiverem podem me trazer, porque aí eu vou juntando tudo isso para trazer mais coisas ou coisas diferentes para vocês, caso vocês tenham gostado. Tá certo? Então façam um bom proveito, o alimento intelectual também é muito importante, tá bom? A moda ela não é só a costura, só a modelagem, a gente sabe disso, que é muito, muito, muito mais, tá bom? Então aproveitem, eu pensei com muito carinho nessa aula pra vocês, tá bom? E quero aí ouvir os comentários, as sugestões, as críticas, o que vocês tiverem pra me trazer, tá bom? Então, terminando o vídeo, não esquece do like, tá bom? E de curtir a página da Biase, tá certo? Beijo grande pra todos vocês, se cuidem, até a próxima semana.